preocupado. E eu queria saber como é que era. Primeiro, trabalhar com o Cilinho, que eu acho que as molecadas hoje não tem uma referência de um treinador como era o Cilinho, eu lembro muito bem, e eu queria que você explicasse. E como eram os bastidores daquele time? Para mim, o melhor time que eu vi que o São Paulo jogou até hoje, eu acho que é uma coisa também de infância, né? Como é que era? Por favor, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Barolo, boa noite, Marcão, Marcos Bonequini, meu irmão, boa noite, Paulo. Boa noite. E aí, a gente tem uma história de vida juntos, e pena que a gente não jogou junto. A gente tem jogado agora no Master, né? Um jogo ou outro, a gente tem viajado para a Austrália para fazer missões lá, cara, para falar com os refugiados, os iraquianos, os iranianos, os africanos, os que vivem ali na Austrália, que tem sido o tempo. Eu, o Paulo, o Mineiro, Elivelto, Marcinho, Robert, o Fábio Mica, o Lama e, nossa, tanta gente que tem ido, o Felipe, que é filho do Paulo. Então tem sido assim um tempo para a gente muito, muito, muito especial. E para quem está acompanhando a gente também aí, um beijo grande, né? Um abraço gigante. É sempre bom a gente falar de futebol. E falar do São Paulo assim, é uma honra. É uma honra e é um orgulho, porque o São Paulo, ele não trata bem só quem se deu bem, Barolo. O São Paulo trata bem quem vestiu a camisa. Você colocou a camisa do São Paulo, você entra para uma família, você é bem tratado quando você vai no Morumbi. Ali não tem quem ganhou muito, quem ganhou pouco. Ali estão os São Paulinos. E eu, quando eu tenho a oportunidade de falar, e essa é uma mensagem não só para o torcedor São Paulino, mas para o torcedor em geral, que a gente precisa ser torcedor do time e não torcedor da história. Eu admiro muito o corintiano, torcedor corintiano. O torcedor corintiano, ele é torcedor do Corinthians. Se está na segunda, na terceira, na quinta, na primeira, campeão do mundo, ele não quer saber. Eu acho que isso a gente precisa levar para o campo. Porque, cara, você não vai ganhar sempre, você também não vai perder sempre, você não vai jogar bem sempre, mas a gente teve o privilégio, assim como o Paulo falou, né? 94 campeões do mundo, né? 95 comigo, porque eu fui campeão do mundo de sub-20. Aqui, em 95, na Rússia, a gente foi campeão. Não conta muito, mas conta também, porque é o que tem, né, Paulo? Então, você sabe, entrar para jogar com aqueles jogadores que você só viu pela televisão. Eu vi o Careca com 16 anos sendo campeão aqui pelo Guarani, inclusive fazendo o gol da final do Palmeiras, aqui no Brinco de Ouro, em Campinas. E aí, depois de pouco tempo, ali 78, 7 anos depois, a gente já está jogando junto e sendo campeões juntos e amigos até hoje juntos, as famílias. Oscar e, assim, 3 Copas do Mundo. Eu acho que isso, assim, é um privilégio. A gente precisa ser agradecido a Deus por isso e a gente precisa passar para as gerações futuras que não é fácil, não foi fácil, não será fácil para ninguém. Às vezes parece mais fácil dentro do campo, mas aí você sai para fora do campo e você vê que falta estrutura, você vê que falta família, você vê que falta educação, você vê que falta fé, você vê que falta o lado emocional, porque o atleta completo não é aquele atleta que foi campeão dentro do campo só. O atleta que vai ser seguido como exemplo é aquele atleta que é campeão dentro do campo, fora do campo. Então eu acho isso muito interessante, principalmente as pessoas que estão seguindo a gente, elas entenderem que é muito bom ser campeão dentro do campo, mas é muito bom também quando você é campeão na vida. E a gente fica triste porque 4 de cada 5, hoje, ex-jogadores são falidos, divorciados e desempregados 2 anos depois que se aposentam. Então a gente precisa, sabe, se puder bater no peito por alguma razão, a gente tem que bater no peito por isso, por ter amigos como vocês, né, por poder ter constituído uma família, ter orgulho de ter encaminhado filhos, e eu acho que isso que é legal.
Ô Silas, antes do Marcão falar, me dando sua pergunta, eu quero saber do Paulo também. Quem foi o seu? Porque eu acho que hoje, eu tenho a impressão que hoje falta orientação para essa molecada. Alguém para orientar, eu não sei se é o clube, não sei se é o treinador, não sei. Eu acho que o clube devia ter mais responsabilidade sobre essa molecada. Quem foi o seu orientador? Quero saber do Paulo também. Quem foi aquele cara que falou, que te norteou a carreira? Assim, foi família, foi alguém do clube, foi um Cilinho, foi companheiro de clube, companheiro de trabalho. Quem que deu norte para sua carreira, que você é grato hoje por ter te mostrado um caminho que você não conseguia enxergar em determinada época? Dentro do campo foi o Renato Murungaba, que era o cara que eu queria jogar igual, e o Zico. Fora do campo, meu irmão, Eli Carlos, que jogou bola também. Alex Dias Ribeiro, um ex-piloto de Fórmula 1, que me ajudou muito durante minha vida toda, e o Cilinho. O Cilinho, fora do campo, ele me dava carona para voltar para Campinas, me levava de volta para São Paulo e não falava do jogo, perguntava da vida, o que está fazendo, faz assim, faz assim. Então, assim, eu fui muito afortunado de ter muita gente perto de mim que me cercou e que me ajudou a não fazer besteira, a não dar cabeçada em todas as áreas na minha vida. E Paulo, o Silas mostrou o troféu que ele ganhou. Aí eu vou mostrar. Ele levantou. Agora ele, Paulo. Ele levantou. Por acaso é essa aqui, Paulão? É igual. Nada, mas... Aí, ó, dá pra ver bem aí, né? Ele mostrou, eu falei, deixa eu mostrar também, né, pô? Porque, mas vocês sabem, brincadeiras à parte, fora de campo eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? Muitas pessoas, se eu mencionar uma pessoa que eu vou esquecer de outras pessoas. Mas dentro de campo, duas pessoas assim foram fundamentais na minha carreira. A primeira foi o Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, eu posso dizer que foi um pai para mim, né? Eu comecei no Corinthians, como eu frisei, mas em 90 eu estive trabalhando com o Nelsinho Batista no Novo Horizontino, e eu fui emprestado para o Novo Horizontino, e nós pudemos trabalhar juntos naquele momento, e eu não estava bem. Eu no Novo Horizontino, aquele boleirão, achava que sabia tudo, vindo da cidade grande, e o Nelsinho Batista começou, aqui você não é ninguém, você tem que demonstrar, e se você não demonstrar, você vai voltar para o Corinthians, eles vão te emprestar para outro lugar, então trata de jogar. Então foi aquele treinador que me impulsionou, que trouxe palavras fortes para mim, e depois volto para o Corinthians, e depois de uma final caipira no Novo Horizontino Bragantino, hoje eu fico muito feliz de ver o Novo Horizontino na situação que está na Série B, primeiro colocado aí, na frente até do Santos, e esse Novo Horizontino que na nossa época começou a crescer. E aí, depois daquela final, volto para o Corinthians do empréstimo, em 90, e aí... Então, aí nas primeiras rodadas eu fiquei no banco, porque o Vicente Matheus chegou e falou para mim assim, Paulo, o que eu tenho é isso daqui para você. E naquela época eu que tratava o meu contrato, não tinha empresário, era eu que ia lá e resolvia, e tinha que dar as caras. E sentado com o Vicente Matheus, Paulo, a proposta que eu tenho é essa daqui, se você não quiser aceitar, vai ficar treinando aí e eu não vou te vender. Era assim, né? E eu falei, então eu não aceito. Eu tinha proposta do Santos, tinha proposta do Palmeiras, tinha proposta do próprio São Paulo, que o Cilinho trabalhou lá. Falei, então eu não vou. Aí fiquei treinando à parte. Aí 2 rodadas, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quem chega? O Nelsinho Batista. E o Nelsinho Batista chega, fala com o Vicente Matheus, fala com ele, eu quero o Paulo mais 22. E aí o Nelsinho veio conversar comigo, e uma das frases que eu guardo até hoje, isso perdurou durante toda a minha carreira, onde o Nelsinho fala assim, Paulo, o pouco hoje, amanhã é muito. E aí eu aceitei aquela proposta e, por incrível que pareça, fomos campeões brasileiros. Primeiro título para o Corinthians, então a minha trajetória é marcada por legados, né? E depois o Cilinho, cara. O Cilinho ficou pouco tempo no Corinthians,
Mas esse pouco tempo que eu trabalhei com o Cilinho, eu cheguei a ser convocado para a seleção brasileira. E o Cilinho trouxe cultura, né, cara? Não só dentro de campo, o trabalho dele, mas eu não sabia que era ler um livro, eu não sabia o que é ir ao teatro. Então o Cilinho, na concentração, ele nos levava para ir para o teatro, pô, para ter um pouco de cultura. O melhor em campo ganhava um livro, né, Silas? Ganhava um livro. Então isso tudo enriquece o atleta. Pode falar. Levava a gente no teatro, lembra? Acabando de falar, levava no teatro e tudo. Então, foi muito enriquecedor esse trabalho com o Cilinho. Então, são dois treinadores assim que, sem dúvida nenhuma, eu sou muito feliz por poder ter trabalhado com esses treinadores. Caramba, eu não sabia dessa história que vocês tinham tido o Cilinho como o norte da carreira, assim. Que legal, né? Eu nunca vi nenhum jogador falar mal do Cilinho. Ele era muito isso, um pouco aquilo. Sempre tem as pessoas falam dele com carinho, sim, né? Que é uma coisa que vai além do futebol, né? Não é só o dia a dia do futebol, né? Da competência dele como treinador de futebol, né? Você falou, Barolo, do Cilinho e do Falcão, né? E quem jogava também de volante ali era o Márcio Araújo. E depois que chega o Bernardo, né? E aí o Cilinho um dia falou pro Márcio Araújo, chuta a bola no cemitério, Márcio Araújo. O coveiro é amigo da minha esposa, na segunda-feira atrás da bola. A gente não vê mais isso, né? Marcão, antes que eu fale, se você não segurar aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Explique para os amigos que estão aqui com a gente como é que você faz para conhecer a plataforma The Team Legends, por favor. E tem que falar mesmo, hein? Tem que falar mesmo. O papo tá maravilhoso, pô, que honra ter Paulo Sérgio aqui e ter no time, né, do The Team Legends. Obrigado. E é legal, vocês estão falando de ex-atletas, tem um batalhão de ex-atletas participando aqui, viu, gente? Eu vou identificar alguns, temos muitos mais aí. Wilson, zagueiro, tá aqui, Éder Tânio tá por aqui, o mito Sebastião Palma tá por aqui, Silas. Te amo. O que você falou? Além dos o mito Sebastião Palma, o Éder Tânio, o Wilson, o Marquinhos, que tive o privilégio de jogar com ele no União Barbarense, rodou em grandes clubes também, que hoje faz um trabalho incrível aí com a Ronaldo Academy e também na internet, inspirando garotos aí, trazendo educação através do esporte para esses garotos. Obrigado, Marquinhos, tá aqui, o coach. E temos o Ivan Rocha, nosso Ivan Rocha, que assim como o Silas vai ter um quadro já no YouTube também, né? Tem o Piada do Silas, nós vamos ter um do Ivan, daqui a pouco a gente vai falar também. Nós vamos soltar o do Ivan aí. Mas legal, estamos simultaneamente ao vivo no YouTube, a nossa conta no YouTube, @The Team Legends aqui, The Team Legends lá no YouTube, muito legal, você do YouTube também que está nos acompanhando aqui, a gente expandindo, né? Chegando ao alcance com muita gente aí. E para você conhecer a plataforma é simples, www.theteamslegends.com. Vai lá, dá uma navegada, você vai ver muita história. Tem todos os perfis desses craques, são quase 40 craques, né, Legends nessa plataforma. E que você vai ter acesso a inúmeras experiências, tanto digitais como essa aqui, A gente tá aí, fixou até um comentário aí. Quem quer bater um papo direto aí com o Paulo Sérgio e com o Silas, só escrever aí embaixo nos comentários, eu quero, vocês vão receber informações aí, Corre, eu quero, é só escrever eu quero, Silas e Paulo Sérgio, e aí vocês vão poder bater esse papo, vão entender lá, vai ter o Saiba Mais. Barolo, a bola tá no teu pé agora, cara. Vou mandar um abraço aí pro Odair Patriarca, porque ele tá escrevendo aí, ele gosta de escrever, e toda hora ele manda mensagem. Mas o Odair foi um cara que me ajudou muito, cara, na minha vida fora do gramado. Foi um cara que me ajudou muito. Hoje é um irmãozão que eu tenho aí pela vida. Olha só, tem uma dica para você fazer o quadro com o Ivan. A dica é o seguinte: o quadro do Ivan, Marcão, põe Histórias com o Ricardo Bonora na Espanha. Você vai dar 4 horas de história. Não sei se vai poder contar, mas não sei se a gente não vai preso sem contar as histórias. Mas se ele contar as histórias, vai ser muito legal. Ivan, conta histórias com o Ricardo Bonora na Espanha. Vai dar divórcio, vai dar B.O., mas é coisa do passado. Eu queria saber de vocês dois tiveram uma trajetória também como treinador, né? Como treinador. Eu acho que
eu imagino que para vocês deve ser muito mais difícil ser treinador do que jogador de futebol. Porque eu sei histórias de treinadores que jogaram bola e ficaram malucos vendo jogadores que não tinham capacidade de fazer metade do que eles conseguiam fazer dentro de campo. Queria que o Paulo falasse primeiro da experiência como treinador, se valeu a pena, se é legal, ou se dá esse desespero de ver um cabecinha de bagre jogando e falando, meu Deus do céu, e pensar que esse cara tá ganhando mais dinheiro, ficando famoso, rico e não joga nada. Como é que foi essa experiência de treinador? Então, cara, logo que eu parei de jogar futebol, eu comecei a ser embaixador, ou seja, eu fui scouting do Bayern de Munique na América do Sul, e sendo scouting do Bayern de Munique na América do Sul, eu estava como vice-presidente na Federação Paulista de Futebol, e nós tínhamos um projeto social dentro da própria federação. E ali também nós tínhamos um trabalho com a marca Wilson, quando chegou no Brasil com todo o material de futebol, e aí eu pude ser o embaixador, levar a marca para o São Caetano, que vem a ser campeão paulista. Depois trabalhamos juntos no Paulista de Jundiaí, onde o Paulista também chegou a ser campeão. E aí o Brunoro um dia me chega e fala, Paulo, eu queria que você viesse trabalhar conosco. Você pode escolher ou treinador ou trabalhar como para ajudar o staff. Falei, o manager, mas não existe, não era dessa palavra, é um gerente de futebol. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou ver essa parada de treinador. E começamos um trabalho do Red Bull. Dei início num trabalho do Red Bull. Aí cheguei lá, não tinha material para treinar, não tinha jogador. Aí eu levei material da minha casa. O próprio Odair foi meu auxiliar técnico, Odair Patriarca. E começamos esse trabalho no Red Bull. E fizemos um início muito legal. Fiz peneiras e tal. Aí começou o pessoal se empolgar, né? Os dirigentes se empolgarem. Não, vamos contratar fulano, vamos contratar ciclano. Eu falei, não, calma, gente. Vamos trabalhar com essa galera aqui que roeu o osso até agora. Se eu pôr esses caras de fora, eu vou perder o time, ficar trazendo outros jogadores. Aí tal, no vestiário eu me dei uma de Nelsinho Batista, peguei laranja, chutei, peguei o balde, chutei, não estava bom o primeiro tempo. Aí no dia seguinte me mandaram embora, né, mano? Me mandaram embora. Aí eu falei, o quê? Isso aí não é pra mim não, isso aí não é pra mim não. Então a minha experiência foi curta como treinador, não foi como o Silas, né? O papai Silas, que já tem uma carreira muito extensa. O Silas teve mais paciência que você. Muito mais. Fala, Silas, e você? Você rodou vários clubes pelo Brasil, né, como treinador. É desesperador em alguns... Imagina o Paulo Sérgio chutando a laranja no vestiário na cabeça do centroavante. Não, essa aí é a parte das artes cênicas, né, que a gente tem que aprender. Jogar o negócio de Gatorade no chão, dar um bico na porta, mas é tudo fantasia. Isso aí é tudo... Mas eu fiquei 11 anos como treinador, foi muito bom. Só que a exemplo do Paulo, a exemplo do Marcão também, a gente que foi ex-jogador já era segunda carreira. Então a gente já tinha sacrificado muita família na primeira. Assim, a gente pôde levar a família por onde a gente viajou, no mundo afora aí, mas eles ficaram privados dos primos, ficaram privados das tias, dos tios, não conviveram, né? Tiveram que lidar já como crianças com idiomas, outros idiomas, outra cultura, outra comida, clima, tudo. Então, assim, foi sacrificante para eles. Quando eu vou para a vida de treinador, o que piorou? Eu não podia levar a família. Principalmente porque aqui no Brasil você faz um contrato de 1 ano, mas o contrato dura 3, 6 meses. Acho que o tempo maior que eu fiquei foi no Grêmio, no Avaí, que eu fiquei 2 anos, e depois no Grêmio eu fiquei quase 1 ano. Mas normalmente não é assim. Então você fica mudando de casa, não dá para colocar criança na escola. E aí também o casamento. Então eu fiquei 11 anos, foi muito bom. A gente teve no Grêmio, Flamengo, no Catar, no próprio Avaí foi muito bom, outros clubes, mas chegou uma hora que a ESPN já estava me convidando para trabalhar como comentarista,
aconteceu depois na vida do Paulo também, que o Paulo também passou a ser comentarista de televisão esportivo. E aí foi quando eu tomei a decisão pela família, para poder estar mais perto da família. E eu confesso, eu não julgo nem critico quem continua como técnico, mas para mim, para minha experiência, foi uma das melhores decisões que eu tomei, foi quando eu deixei a vida de técnico e passei a ser comentarista esportivo. Foi antes de infartar. Ô, Barolo, foi antes você sabe que... infartar, Barolo. O Silas resolveu sair antes de infartar. Ô, Marcão, você sabe que nós começamos o projeto, né? E aí, ali, você só tem que jogar com jogadores até sub-23. Acima de 23, você tinha 3 jogadores que você podia jogar. E aí eu vi os garotos tudo com carro, com mulher, com celular, com um iPad, com tudo. Eu falava para os caras assim, cara, vocês ganham R$2.000, como que vocês vivem? Como que vocês conseguem tudo isso, cara? Então é uma loucura, cara, é uma loucura. A gente fala de alta performance, mas essa galerinha aí da Série B, do Paulista, essa galerinha aí sofre, viu? Ô Paulo, diz uma coisa, você jogou muito tempo no Corinthians e teve uma identificação grande com o Corinthians. Eu acho que a gente tem que agradecer também muito ao Edmundo de não ter decapitado você naquele lance de 93, senão você não estaria aqui conversando com a gente. Verdade. Eu estava vendo esse lance outro dia. Depois quero que você fale sobre esse lance, os bastidores daquele jogo. Mas você teve uma carreira internacional muito, muito sólida. E eu fico na dúvida, eu queria saber de você o seguinte: você acha que você jogou mais fora do Brasil do que no Brasil, em termos de qualidade, para ser chamado para a seleção? Porque a sua trajetória no futebol internacional é impressionante, na Alemanha, com tudo que você conquistou. E você acha que você jogou mais lá ou aqui? Porque às vezes, hoje você tem uma facilidade enorme para ter. Você assiste o campeonato alemão, você liga a televisão, você assiste futebol no mundo todo. Mas na época que você jogou não era tão simples assim. Você acha, para quem não viu você jogar, você acha que você jogou mais lá fora ou aqui no Brasil? Bom, na realidade, foram 5 anos de terrão e 4 anos de profissional no Corinthians, né? É lógico que o Corinthians foi que me levou para a seleção brasileira. Então, enquanto eu estava no Corinthians, todas as convocações do Parreira, eu era nome certo. E aí, em 93, depois da final, né, contra o Palmeiras, aquela fatídica final lá, né, onde que nós poderíamos jogar uma semana, que nós não iríamos ganhar aquele jogo, porque se tivesse expulsado Edmundo naquele lance ali, ia ser difícil o Palmeiras ganhar da gente. Mas aí o Palmeiras vai falar, nós temos um bom time, nós era fera, não sei o que, o Dezinho vai ficar chiando aí. Mas aí depois daquela final, eu vou para a Alemanha. E eu chego na Alemanha, Barolo, num momento muito importante do futebol alemão. Até porque eu chego em um momento onde o futebol alemão tinha acabado de ser campeão do mundo, né? Então a Alemanha tinha sido campeã em 90. Então eu chego na Alemanha, em 89 cai o Muro de Berlim, tem aquela transição de atletas no futebol alemão, da Alemanha Oriental, Ocidental, e só podiam jogar 3 estrangeiros. E eu lembro que na época o que passava no Brasil, o futebol alemão, era só na TV Cultura, né? Era muito pouco o que se passava no Brasil. E para mim foi um grande desafio. Foi um grande desafio sair do Brasil e ir para a Alemanha e jogar no futebol onde podia jogar só 3 estrangeiros. E no meu time tinha eu, um tcheco e um romeno. E eu chego no futebol alemão, no meu primeiro ano, coisas que eu trabalhava para o time no Brasil, eu até brinco com o Bugalu, né, o Neto, eu falo, eu corria para o Neto, né? Então eu chego e eu mudo a minha forma de jogar e mais como observando que eu precisava aparecer para que, se eu quisesse ir para a Copa do Mundo, eu tinha que aparecer. E aí eu sou vice-artilheiro do campeonato alemão, jogando pelas beiradas, né? Ponta direita, ponta esquerda, nunca como um centroavante, mas aí mesmo assim, ali eu começo a fazer gols, e aí foi que me levou à seleção brasileira. É lógico que foram 7 anos na Alemanha, depois alguns anos na Roma, na Itália, tem até uma galera aí, Forza Roma, mas hoje eu sou embaixador
da Bundesliga, embaixador do Bayern de Munique e também representante do Bayer Leverkusen, onde o ano passado, na temporada passada, nas 3 finais onde o Bayer Leverkusen teve que fazer, eu acompanhei o time nas 3 finais. Então, é o reconhecimento de um ótimo trabalho que eu fiz na Alemanha, num período muito difícil, mas de superação, né, cara? Porque eu tive que superar a língua, a cultura, eu tive que aprender tudo isso. Eu lembro que quando eu cheguei na Alemanha, o alemão falava "Du musst hier Deutsch sprechen", "Du musst Deutsch sprechen", aqui você tem que falar alemão. Aí não tinha outra opção, e eu aprendi a língua. Então isso tudo fez com que as coisas tomassem um rumo. E outra, né? Aí depois de 25 anos, nós conquistamos, todo mundo fala do Bayern de Munique que chega em finais e tal, mas essa Champions League aqui foi depois de 25 anos. Então, quando eu falo que a minha vida e a minha carreira foi marcada por legados importantes, Copa do Mundo 94, depois de 24 anos, Campeonato Brasileiro, primeiro título brasileiro para o Corinthians, primeira final para o Novo Horizontino na sua história, Mundial de Clubes depois de 30, 40 anos. Então eu conquisto todos os títulos que um atleta pode almejar na Europa. Então, por isso, sem dúvida nenhuma, a minha passagem pela Europa é marcada até hoje, né? Então, depois de 20 anos que eu parei de jogar futebol, sendo reconhecido pelos alemães, isso é muito importante e me dá orgulho em relação a isso. O cara mostrou a medalha de campeão do mundo, as medalhas. Eu não tenho roupa para falar com esses caras, Marcão. Eu tô bem vestido, mas não tenho roupa para falar com esses caras. O Silas passou. Não, bom, e quem quiser falar, tem que falar, escreve aqui, não é isso, Marcão? Como é que é, Marcão? Eu quero. Eu quero. Você quer falar comigo numa chat aí? Escreve aí, eu quero, pô. Isso, participe. Aí você conhece também a plataforma The Legends, The Team Legends, que você vai se divertir pra caramba e vai ter mais contato com esses grandes nomes aí. O Silas sai do São Paulo, aí vai jogar em Portugal, depois vai jogar na Itália, mas eu queria, Silas, que você falasse do São Lourenço. Como que você foi parar lá? Como que foi essa adaptação? Eu, sinceramente, eu sou ignorante, mas eu não me lembro de muitos jogadores que saem do Brasil, vão para a Argentina e fazem sucesso lá. Não fazem sucesso, você até faz, mas que são reconhecidos como ídolos lá, que se transformam em ídolos lá. Eu sei que você tem uma passagem importante em Portugal, você tem uma passagem importante pela Itália, você rodou o mundo, mas acho que o São Lourenço, você tem eu acho que a torcida do São Lourenço tem um carinho muito especial por você. A gente está vendo que tem gente comentando aí para você voltar para o São Lourenço. Então, eu queria que você contasse como é que foi a chegada lá e se foi fácil, como é que foi vencer na Argentina e ser reconhecido até hoje como um dos grandes nomes da história do São Lourenço. Na verdade, eu sou ainda muito reconhecido lá, porque só tem eu também, né? Exato, não tem brasileiro, né? Brasileiro não tem destaque na Argentina. Tô brincando. Ricardo Rocha jogou lá, jogou Mário Sérgio, jogou lá, Ademir jogou lá, volante que jogou. Ricardo Rocha ninguém sabe, pô. Jogou Jorginho Paulista, o Baiano jogou lá, o Yarley jogou lá, teve muito bem, Charles esteve lá. Teve uma galera que Puxa, como é que era o nome dele? O zagueiro que era do Fluminense. Luiz, eu estava falando dele ontem. Mas esses caras têm o reconhecimento que você tem? O Alberto, o zagueiro que foi do Fluminense, jogou também lá na Argentina. Mas não tem esse reconhecimento que você tem? Não, é que eu fiquei 4 anos, e você vê, a exemplo do Paulo, a gente foi campeão argentino depois de 22 anos, que o São Lourenço não era campeão, a gente foi campeão argentino. Quando eu chego lá, o Pipo Gorosito, que era o número 10, tinha ido para a Universidade Católica, junto com o Beto Acosta. 1992 foi meu último ano na seleção brasileira. Nós jogamos contra a Alemanha, campeã do mundo, no Beira-Rio, ganhamos de 3-1. Eu joguei esse jogo de titular e depois nós vamos para a Argentina jogar contra a Argentina, empatamos 1-1, mas esse jogo eu não jogo como titular. Mas foi meu último jogo. E ali o pessoal começou, o Juan Figuer, que a gente trabalhava junto, falou, tem uma possibilidade de um clube aqui na Argentina, que é o São Lourenço, eu acho que é uma boa. E eu falei, cara, vamos, se você acha que é uma boa, o senhor Juan sempre teve, conselhos certos para clubes certos, nas horas certas. Ele falou, vai ser a televisão que vai pagar você,
então você não vai ter problema nenhum com relação a recebimento de salário, isso tudo. E eu fui, no primeiro ano a gente foi segundo lugar, e no segundo ano a gente já é campeão argentino depois de 22 anos praticamente. E hoje, a exemplo do Paulo também, eu sou embaixador do São Lourenço, né? Acompanho o São Lourenço, sorteios todos aí das Libertadores, Conmebol, e a gente tem um convite para ir conhecer o Papa. Eu até brinquei, né? Que eu falei que quando eu estiver na frente dele, eu vou falar para ele: olha, eu assisti teu filme, gostei pra caramba, é muito legal. Quero saber se você viu o meu gol, algum gol meu, River, quero saber se você assistiu. Mas assim, é o que eu falei, quando a gente joga bem dentro do campo, a gente fica marcado. Agora, quando a gente consegue sair além das 4 linhas, cara, você fica marcado no país, para as famílias, para as pessoas. Então, o Paulo escreveu o livro, eu acabei de escrever o livro também. O livro agora está indo para o espanhol, vai virar filme, umas coisas que a gente não entende, sabe? Assim, eu acabei de lançar, faz 1 mês e meio que eu lancei o livro, está nas primeiras vendas na Veja, na Publishing News também, mas isso tudo é por conta também desse ambiente do futebol e porque tem uma história ali que eu, assim como o Paulo, Marcão, a gente não foi só futebol, a gente foi luta, foi batalha. Aqui no livro tem desde a perda da mãe, perda do pai. O Paulo tem histórias que eu conheço, que a gente é amigo, irmão de muito tempo também, que se a gente contar, as pessoas falam: pô, não sabia disso. E como que você conseguiu? Não, a gente conseguiu, porque por conta da fé, por conta da crença em Deus, por conta da vida que a gente leva. Os amigos, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, como a gente fez. Então, eu fui muito ajudado. Quando cheguei na Argentina, o Héctor Vera, o Bambino Vera, que jogou aqui no Corinthians, centroavante, era o nosso treinador, me ajudou muito, não só a mim, aos outros 4 estrangeiros que tinham lá também, e isso contou muito para o sucesso. E eu fiz muito gol contra o River e contra o Boca, então também marca muito, principalmente num país que teve Mário Kempis, teve Maradona, Ramon Dias, que está aqui no Corinthians hoje como treinador, Lionel Messi, e você brasileiro, no país que tem a maior rivalidade com o Brasil, você conseguir ter sucesso, então isso ajuda bastante. Eu sou muito, muito feliz, agradecido a Deus pelo que aconteceu ali. Caramba, Marcão, o cara fala assim: fiz muito gol no River e no Boca, como se fosse o arranca-toco que eu jogava. Fiz muito gol, sou embaixador do Bayern, parece que é uma coisa simples assim. Ô Paulo, você sempre foi muito reconhecido, Paulo Sérgio, que os dois são Paulo, né? Você sempre foi muito reconhecido por um cara muito disciplinado taticamente, né? O Paulo Sérgio jogou, que eu me lembro, de ponta esquerda, de ponta direita, de meio, centroavante, lateral e goleiro. Você foi goleiro também. No jogo você foi goleiro, que o Ronaldo foi expulso. Eu tava nesse jogo. Você tava nesse jogo? Você tava jogando esse jogo? Eu tava no banco. Foi 3 esse jogo São Paulo, né? No Pacaembu, Corinthians São Paulo. E o Paulo Sérgio tomou o gol, entrou e tomou o gol, não foi? A gente vai lembrar essa história que eu quero relembrar. Agora, Paulo, eu que fiz o gol nele, golaço dele, ele era goleiro. Eu sei que ele tomou um golzinho, mas não sei de quem foi. Ô Paulo, essa disciplina tática te ajudou no futebol alemão? Porque eu imagino que deve ser... Porque além de ter a barreira da língua, né, eu tenho uma prima que ela foi morar na Alemanha, ela quase voltou no segundo dia quando ela foi no supermercado. Que ela pegou um produto, ela falou: não sei se é shampoo, não sei se você põe na salada, não sei o que é isso aqui, eu quero voltar para o Brasil. Além de você ter tido essa dificuldade da língua, tem adaptação para o futebol lá. O futebol é completamente diferente. Essa versatilidade, essa sua disciplina tática deve ter te ajudado pra caramba lá. Então, cara, na realidade, isso foi mais no Brasil, né? Essa disciplina tática, eu aprendi muito com o Nelsinho Batista. O Nelsinho Batista me ajudou muito, até porque tinha momentos que acabava treinamento, ele ia lá e treinava comigo, ir na linha de fundo e cruzar com a perna esquerda, cabeceio, ir para a forca e se aprimorar no tempo de bola. Então o Nelsinho Batista foi um cara que me ajudou muito em relação a isso. E aí no próprio Corinthians eu joguei aí até de lateral, né? E nesse jogo de goleiro, quando
o Ronaldo foi expulso, eu tava com a 10, cara. Tava com a 10, jogando com a 10. Aí, no final do jogo, os caras falaram, mano, você foi melhor no gol do que na linha, hein? Eu lembro que foi a expulsão e aí pênalti, né? O Ronaldo fez o pênalti, aí pênalti. Quem vai pra bola? Raí. Aí, pô, eu falei, eu tô bem no gol, agora eu vou bem aqui, bola num canto, o goleiro no outro. Aí, já dizer, primeiro lance já para desmoralizar, mas depois eu fiz umas defesas, cara, 2 chutes do Cafu, eu fui lá e tal, e aí tomei um outro gol porque a barreira abriu. Aí, mas mesmo assim, cara, o pessoal achou que ia ser uma goleada e não foi, e eu fui muito bem no gol. Mas na Alemanha eu já jogo de uma outra forma, cara. Eu começo a pensar mais na minha evolução como atleta, e aí eu começo como atacante mesmo, tanto jogando pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e começo a fazer gols. Então eu já não podia mais sair dessa posição, porque eu ajudava muito a equipe nesses setores, e tanto é que eu levo ao Leverkusen a ser primeira vez vice-campeão alemão, né? Então foram tempos no futebol alemão onde eu apareci mais, como eu frisei anteriormente, porque os gols começaram a aparecer. E no Corinthians, taticamente, jogando ali, defendendo, fazendo uma função de ajudar mais outros atletas, você acaba não aparecendo tanto, mas essa disciplina tática foi que me levou para a Europa. Ô Barolo, eu joguei... Oi, e, ó, diga, você. Galera que tá acompanhando a gente aí, escreve aí, ó, eu quero bater papo com o Paulo, porque, cara, eu joguei bola, eu joguei com gente que você imagina e não imagina. Esse cara, o que ele fez lá na Alemanha, não é para pouca gente. Os gols, mas golaço de tudo quanto é jeito, gol bonito, quanto os grandes, quanto os pequenos. E, cara, é gostoso de ver. É gostoso de ver porque, assim, você fala, cara, esse cara venceu lá porque tinha qualidade. Ele sempre foi forte fisicamente. Isso também ajudou muito o Paulo. Mas o Paulo fez coisa lá que, cara, a rapaziada nova que não viu ele jogar, entra porque vai ficar assim. O cara era fera mesmo. Eu sei que para vencer, tanto que essa vitória na Alemanha, né, é um reconhecimento até hoje, né? Tem até hoje ser reverenciado, como o Silas também na Argentina com o São Lourenço. E o Silas não vai lembrar, no ano retrasado. O pessoal da Bundesliga me mandou a bola dessa temporada aqui, ó. Olha que louco. Né, o pessoal me mandou a bola dessa temporada. Então, e aqui também tá o meu nome, né? Então é muito legal esse reconhecimento todo. Tem um pouco de moral. Ô Silas, eu joguei contra você num dia lá no Morumbi que a Sports Pet faz aquele evento de sábado. Você jogou, eu estava de zagueiro central do lado do Fabão, estava de quarto zagueiro canhoto, boa saída de bola, estava do lado do Fabão, você vinha e eu falava assim, eu não vou marcar o Silas, deixa ele fazer gol, eu não vou marcar. É muito legal, essa experiência é muito legal. E aí vocês dois viraram comentaristas de futebol na televisão, né? Vocês têm já uma carreira já se consolidando como comentarista de televisão. E aí eu queria saber, porque eu sou jornalista, né? Eu trabalhei muito tempo eu sempre gosto de falar para as pessoas que me conhecem vocês. Eu de Legends não sou absolutamente nada. Mas eu fui diretor do Mesa Redonda do Avalone durante 10 anos, naquele programa de televisão. Então vocês foram muito lá na minha época. E eu lembro, e a gente sempre discutia muito, porque os comentaristas começaram Roberto Avalone, exato. Foi meu chefe. Se vocês tiveram o Nelsinho, o Cilinho como mentores, eu tive Roberto Avalone como mentor de jornalismo, que também foi um excelente professor. E aí os comentaristas, vários jogadores começaram a comentar futebol. E a gente sempre discutia na redação assim, eles devem olhar para nós, jornalistas, e falar como esses caras falam besteira, esses caras que nunca jogaram nada, nunca chutaram uma bola na vida e querem falar. Vocês sentiram muito isso? Hoje, claro que vocês têm um relacionamento com jornalistas e sabem como é
que funciona o outro lado. Mas vocês sentiram muito isso quando vocês sentaram ali para comentar, falaram, meu, esses caras falam muita bobagem, os caras não sabem do que eles estão falando de tática, de técnica, de esquema de jogo, eles não sabem nada, a gente vai ter que explicar o beabá para esses caras. Ou não? Vocês acham que na imprensa esportiva tem cara que manja mesmo sem nunca ter chutado uma bola? Bom, eu particularmente comecei como comentarista em 2006 na Copa do Mundo na Alemanha, onde eu fiz alguns jogos pela TV Globo. Depois eu trabalhei 3, 4 anos na ESPN, na Record, no SBT, alguns projetos do SBT. E hoje eu estou na TV Gazeta, né? Inclusive, ontem eu estava falando para o Chico Lang, Barolo, que o Chico é minha referência, cara, sabe, no jornalismo. Porque é um cara que conhece muito, é um cara que é muito amigo para quem trabalha com o Chico, para quem conhece o Chico Lang. E eu creio que você trabalhou com ele, é um cara que, pô, tem uma personalidade. Então, eu trabalhei com o Silvio Luiz na Rede TV. Então foram nomes assim importantes no cenário do jornalismo, e eu particularmente, nós tínhamos uma relação tão boa com os jornalistas antigamente, que na minha cabeça não passava isso, na minha cabeça não passava essa questão, o cara não sabe nada, até porque eram bem preparados, hein? Eram bem preparados. Infelizmente nós chegamos a um ponto que é tanta gente aí que não conhece a história dos jogadores. Silas para mim foi uma referência, né? Na época dos Menudos foi uma referência, tanto dentro de campo como fora, e eu falo para ele, o Silas para mim foi sempre uma referência como pai, como marido, né? Então, na minha época, cara, eu tinha um respeito muito grande com todos os comentaristas, com todos os jornalistas, porque eles eram bons. E quando não era bom, a gente partia para cima, né? Eu lembro, Paulo, você trabalhou na Copa de 2014 no SBT, não trabalhou? Paulo, sim. Você trabalhou na Copa de... Eu estava na produção da Copa do Mundo, eu lembro que uma vez você me enlouqueceu, porque eu tive que ir atrás de um carro para levar você embora, depois de uma transmissão, que eu não consegui o carro, eu falava, meu Deus do céu, se eu não conseguir o carro, eu estou demitido. Mas aí consegui, te levei para casa bonitinho, direitinho. Aí o Silas, você também tem, agora você tem uma trajetória como comentarista já longa, já tem um conhecimento, assim como o Paulo também. Aliás, Paulo, manda um abraço pro Garrafa, aquele bandido. Mando sim. Fala pra ele que eu sou amigo deles desde a época que ele foi preso, daquela que ele já foi preso. Você podia fazer uma visita lá no Mesa para nós, né? Vou fazer uma visitinha lá para vocês. Vai lá. Saudade do pessoal de lá. Vai lá. E aí, Silas, você como comentarista hoje, você tem os torcedores se identificam mais como torcedor do São Paulo? Te cobram uma postura mais, sei lá, mais São Paulina na televisão, assim? Ou você já passou por essa fase e já está já reconhecido pelas torcidas como comentarista geral? Porque eu acho que tem muito a ver, por exemplo, o Paulo identificado com o Corinthians aqui no Brasil e você identificado com o São Paulo. Imagino que seja assim. Talvez os torcedores, Silas, tá falando mal do São Paulo, tá elogiando o Corinthians, São Paulo a mesma coisa, tá elogiando o Palmeiras, jogando o Corinthians. Tem essa confusão ainda ou para você já atingiu um outro público, já tá mais de boa? Barolho, eu tô 6 anos, né? Indo pro 6º ano na ESPN, e a gente renovou o contrato agora por mais 2 anos, então tô bem feliz, porque ali você aprende todo dia. E como eu fui jogador, treinador, e aí passei para a parte de comentarista, então assim, o Oswaldo Pascoal, por exemplo, que trabalha comigo na ESPN hoje, conhece desde que eu tinha 17 anos. Hoje a gente divide a mesa com a Dani Boaventura, com o Mauro Naves, que também me conhece desde que eu era muito menino. Aí o Luciano Borges, que é nosso diretor na ESPN hoje, era jornalista na época que a gente estava no São Paulo. Eu lembro que eu fui dar uma entrevista para o Pascoal, e os jornalistas naquela época, né, Paulo, eles ficavam na beira do campo conversando com o treinador. Sim, e a gente... Aí você passava correndo ali para beber água, ele falava, depois eu precisava falar com você. Beleza, a gente vai ali no bar ali tomar um café e tal, e bate um papo. E a gente, menino, falava alguma coisa que não podia, ele falava, isso aqui eu não vou publicar não, porque isso aqui pode prejudicar você. E hoje já é completamente o contrário. Hoje o cara fica esperando um furo para poder mandar lá. Então, assim, lá na ESPN, o que eu vejo? Eu vejo que existe uma troca de conhecimento muito grande.
né? Oswaldinho Luiz aqui de Campinas, sempre foi comentarista esportivo também. Quando eu comecei na ESPN, liguei para ele, falei para ele, aí ele falou, a postura, não pode duvidar na hora de falar, você tem que afirmar, sabe? Não pode... Então, estuda muito para saber quem é SAF, quem não é SAF, o que é hoje Grupo City, 777, quem é o Textor, quem não é, jogadores, árbitros, como que eles apitam dentro, fora de campo, quando você estiver fazendo o jogo. E a parte de dentro do campo, o início do jogo, como que geralmente um time começa, a postura dos times, a formação, o que mudou, de repente o cara mudou um beirada, esquerdo para direito, direito para esquerda, e a gente não, as pessoas não percebem. Mas muda muita coisa quando acontece isso. Então, o cara mudou de lado, o treinador já fez isso no jogo passado. E aí a gente vai, sabe, se complementando com os que já são jornalistas que estudaram para isso. A gente tem caras lá na ESPN que, louco, a gente aprende muito com eles o tempo todo. E a gente tenta ensinar aquilo que a gente consegue. Mas eu acho que a relação que demora um pouco mais é que quando o jogador, o ex-jogador, chega na TV, as pessoas não sabem como que ele é. Se ele é que nem, como diz o Diniz pro Tietê, seu perninha. Se a gente é perninha, se a gente é mascarado, se a gente não é... Até entender a forma da pessoa, o Luiz Fabiano, por exemplo, é mais quieto, né? O Fábio Luciano, a gente já é mais da resenha, o Lugano já com o idioma, com o espanhol. Então, assim, mas a gente vai na redação, a gente, conversa com o pessoal, aí tem os churrascos dos câmeras, a gente vai junto, para justamente a gente tentar fazer do ambiente de trabalho um ambiente de família. Agora, é muito rígido com relação ao horário, com relação, sabe, você chegar, tem que trocar de roupa, botar fio, fazer maquiagem, aquele monte de coisa. A gente precisa estar muito bem preparado, porque o Brasil está vendo a gente. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Ô, Barulho, você sabe que nós estamos vivendo uma geração completamente diferente, né, cara? É uma geração que não tem essa proximidade com os jornalistas e é uma geração que, infelizmente, por parte da internet, só quer receber elogios. E aí não sabe entender essa questão e não tem esse balanço de quando o cara está bem, quando não está bem, e saber também receber as críticas. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que é difícil de entender os elogios. Não, infelizmente, hoje, ex-atletas que estão aí aconselhando, muitos no futebol de hoje falam, isso daí sua geração já passou, é outro momento. Então, não há até esse respeito com o ex-atleta, hoje está faltando muito, cara. Você sabe que eu trabalhei na ESPN, só para completar o que o Silas falou, eu nunca vi, Silas, lá dentro, eu trabalhei acho que 2 anos, um ano depois voltei, eu nunca vi gente tão obcecada por esporte como tem lá dentro. Os caras faziam churrasco para assistir futebol americano. Não, vai ter um jogo lá do Sindiquê. Eu falei, vocês são loucos, vocês fazer churrasco para ver futebol americano, de tão empolgado que os caras são. Agora, eu sempre gosto de fazer, um pouco que o Paulo Sérgio tocou nesse assunto, eu sempre gosto de finalizar, a gente já está com quase 1 hora de conversa aqui, eu sempre gosto de finalizar perguntando para os jogadores que estão aqui, para os ex-jogadores, a diferença que existe hoje, o Paulo já começou a falar, porque assim, eu vejo de fora, vocês dois, são 2 exemplos que foram esculpidos a machado, né? Vocês foram esculpidos a machado, tiveram que se virar e fora de casa, e mudando de país, e tendo que se virar sem rede social, sem uma rede de apoio, sem essa bajulação, todos vocês tiveram que se virar sozinhos e são vencedores. Eu admiro muito por causa disso também. O Silas bateu muito nessa tecla de homem dentro de campo e do homem fora de campo. Acho que se não for esculpido a machado, a tendência de você não vencer é muito grande. Hoje a gente tem uma geração de jogadores, não são todos, mas a grande maioria, que vem paparicado desde a base com 11, 12 anos, que já tem empresário, que o empresário geralmente é aquele tio manguaceiro, aquele cara que não vai dar orientação, que não vai ser um cilinho, que não vai... A gente tem essa geração que está sendo paparicada
que está sendo endeusada, tem jogador que faz 2 gols no clássico, já se acha ídolo, tem torcedor que também acha ídolo, o cara que muitas vezes a gente que acompanhou o futebol que é mais antigo, sabe que não tem condição de vestir a camisa do time grande, estar lá se achando ídolo e fazendo gol e mandando a torcida calar a boca. Eu queria saber de vocês, para a gente finalizar o nosso papo aqui, o que vocês acham do momento atual do futebol brasileiro? Eu imagino que vocês que jogaram bola, vendo determinados jogos, vendo determinados jogadores, que estou pedindo para citar nomes, mas vocês falarem, meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo com esse... O que esse cara está vestindo essa camisa? Tanto que a gente vê a atual fase do futebol brasileiro. Queria, Paulo, que você começasse falando o que você acha do momento atual, se existe uma possibilidade de melhora, que eu não sou otimista em relação a isso, e que o Silas também falasse. Bom, primeiramente, esses garotos eles precisam conhecer a história do futebol brasileiro. E isso é algo que são poucos os atletas, são poucos os garotos que conhecem o futebol brasileiro. Eu comecei aqui a live falando que eu estava treinando no terrão, mas eu acompanhava Serginho, acompanhava jogadores importantes lá, né? E via esses jogadores internos, eram jogadores que eu parava, observava, eram os nossos ídolos, né? Até mesmo depois que eu chego na seleção, o próprio Careca, fiquei num quarto com ele, tá num quarto com o Careca, era algo assim para mim importantíssimo, tá com o Silas e tal. Então hoje essa geração não se preocupa mais com isso. Então, conforme eu falei, os elogios eles ficam todos felizes, as críticas fica todo mundo chateado e você já não serve para nada. Então é um momento que eu vejo que o futebol brasileiro precisa mudar e muito. Precisa mudar e muito se nós queremos ser campeões do mundo novamente. E você, Silas, o que você acha? Eu acho que essa parte do lado de fora do campo, eu concordo com o Paulo 100%. Dentro do campo, tem uma entrevista do Diego Souza há um tempo atrás que eu achei muito legal. Que ele falou que agora o goleiro tem que saber jogar com os pés, os zagueiros tem que saber jogar com os pés, tem que ser habilidoso, os atacantes tem que marcar, todo mundo tem que marcar agora, o meia tem que marcar. Eu não acho que o meia não tenha que marcar e que o atacante não tenha que marcar, mas o atacante tem que atacar, o meia tem que criar, o meia tem que pipar os atacantes, porque então, as funções elas estão se invertendo. E aí você vê o futebol europeu comparado com o nosso, e a gente fala, agora vai ter o Mundial, vão ser, não sei, 40 clubes. O pessoal falou, achando a gente ser campeão nenhuma. A gente não vai mais ser campeão do mundo nunca mais. Mas por quê? Porque a gente tá ficando engessado. O jogador brasileiro, eu vi um lance do Rivelino hoje, que ele dá um elástico. O jogador quase caiu para trás, o elástico que o Rivelino deu no cara. Ameaçou de cruzar com a direita e cortou, levou com a esquerda pro fundo. Ameaçou de cruzar com a direita de novo, cortou de novo. A hora que ele parou, eu falei, pronto, veio elástico. Aí o Rivelino, pum, deu elástico no cara. O cara quase caiu. Eu acho que isso aí, desde que você seja como um Nelson Batista, um Cilinho, Paulo, Silas, faça, mas faça com responsabilidade. Faça em direção ao gol, faça com objetivo, não para tirar sarro, não para, entendeu? Porque por que o europeu, ele para mim, ele tem muita vantagem sobre o sul-americano? Porque para nós aqui o futebol ainda é vida ou morte. Para eles lá o futebol é um esporte. A escola tem tanta importância quanto o futebol lá. Aqui não. Aqui se o cara for bom de bola, dane-se a escola. O cara não precisa estudar, o cara não precisa... E aí você vê muita gente com muito dinheiro, só que com estrutura zero. E aí quando acaba a carreira, cara, eu costumo dizer que o atleta de futebol sem dinheiro e sem estrutura é um problema muito sério. Mas com dinheiro e sem estrutura é um problema duplamente sério. É pior ainda. E a gente tem exemplos que não cabe citar aqui por questão de ética, né? Mas está patente aí. Todos sabemos, né? Todos sabemos quem são os exemplos. Então eu vejo Barolo. No campo a gente está vivendo essa inversão de o ponta tem que atacar o lateral e não marcar o lateral. Depois, no segundo momento, ele vai marcar o lateral, mas primeiro ele tem que atacar o lateral. O lateral é que tem que marcar, e não o contrário, né? Diga, Paulo. Essa questão, quando o Silas fala do jogador engessado, eu tive uma reunião com o pessoal do Stuttgart, e lá em Stuttgart eu perguntei para eles assim, por que não tem mais tantos jogadores brasileiros no futebol
alemão como tinha antes. E eu fiquei surpreso com a resposta. Eles falaram o seguinte: Paulo, o que vocês têm lá, nós temos aqui. Exatamente. Eu tenho um exemplo outro dia numa live que a gente fez. O meu Thiago foi jogar numa escolinha aqui quando ele tinha 13 anos, ele tem 16, ele tinha 13 anos. Ele deu um drible, o professor parou o jogo e falou: não, aqui é 2 toques só, não tem drible, aqui você não pode driblar. Eu falei, porra. Aí o moleque fica com isso na cabeça, cresce desse jeito, né? Meus amigos, o Rivelino falou o último jogador, há 15 anos atrás que apareceu foi o Neymar. Diferente. Exatamente. Agora apareceu o Lucas Estevam. Mas assim, diferente. O Neymar, a gente tinha toda hora aparecia um melhor que o outro. Lembra, na seleção brasileira você formava 3 seleções. Sim. Sobrava gente, né? Hoje se arrumar uma, e se essa seleção do Dorival entrar no shopping aqui em Jundiaí, eu não conheço ninguém. Eu não sei quem são esses caras, eu não conheço ninguém. E só para encerrar, queria muito agradecer vocês, de verdade, agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Essa plataforma The Team Pledge vai resgatar esse futebol. Hoje, apesar de a gente ter tanta informação, né? Eu acho que, como o Paulo falou, falta um pouco de conhecimento para essa molecada, de só procurar saber quem são esses caras, o que eles fizeram para o futebol brasileiro. A gente tem uma história bacana, linda no futebol brasileiro, porque esses caras construíram. E é importante que a gente tenha isso na cabeça, até para poder cobrar dessa geração atual, para poder mostrar para essa geração atual que tem um passado, eles têm uma história atrás desses caras de hoje. Então eu queria muito agradecer a vocês, dizer para o pessoal que está assistindo, para conhecer essa plataforma do Team Pledge, está na bio do Instagram, tem um canal no YouTube, para você saber, por R$ 9,90 por mês, você tem um monte de privilégio, um monte de situação bacana, vai ter um monte de evento bacana, você vai poder interagir com esses caras, conversar com esses caras, saber de histórias legais desses caras, conhecer os bastidores do futebol brasileiro na época que encantava, que enchia os olhos da gente. O acervo também, né? O acervo desses caras. Acervo também. Mostrando. Você vai ter acesso a tudo isso. E eu vou falar, às vezes, eu sempre costumo dizer isso também, que a gente de fora, eu não sou médico, eu sou torcedor, a gente imagina vocês num pedestal, onde vocês têm que estar no pedestal mesmo, por tudo que vocês fizeram. Mas o pedestal, vocês descem também, conversam com a gente, são pessoas como a gente, tem essa simplicidade para poder conversar de igual para igual com quem gosta de vocês. Então, para mim, é uma honra estar aqui, de verdade. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui, ter sido convidado, mesmo só sendo um jornalista que fala mais que pobre na chuva, mas eu fico muito contente de poder estar perto de vocês e também resgatar a minha história como torcedor de futebol. Então, a gente vai estar aqui toda terça e quinta-feira. Conheça a plataforma, eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Quero agradecer muito ao Marcão, que está aqui sempre com a gente. Silas, uma honra. Paulo, uma honra. Vamos nos encontrar mais vezes, espero, nos eventos. Mas eu queria muito agradecer, não só por essa participação de vocês, mas tudo que vocês fizeram pelo futebol e tudo que vocês ainda fazem pelo futebol. Porque eu acho que está no sangue da gente, vocês nunca vão deixar de amar o esporte, lutar pelo esporte e fazer tudo pelo esporte. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Marcão, quer falar mais alguma coisa? Não, só para encerrar, né? Amigos? Obrigado, Barolo, mais uma vez, né? Mediação incrível. Silas, Paulo Sérgio, os 2 PS, né? Paulo Silas e Paulo Sérgio. Os caras são bravos. E é legal mesmo estar aqui toda terça, toda quinta. Muita gente interagindo, muitos comentários hoje. Obrigado a você, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Tem comentários da Argentina, de outros lugares, acho que da própria Alemanha, enfim. Itália. O cara com uma história incrível. Tem uma Odair Patriarca aí, que é outra lenda do futebol. A Nildinha, né? Essa semana eu tive que gravar desafio. Vocês vão ainda, viu? Esperem que vocês vão lá para gravar desafio que vai pro ar já no YouTube e vai vir. Isso são conteúdos maravilhosos, né? Que a gente também vai ter na plataforma. O Barulho já falou bem aí, R$ 9,90 por uma assinatura para ter acesso a tantas experiências legais aí. Dá para digitar ainda eu quero aqui enquanto eu falo, para falar com o Silas, para falar com o Paulo Sérgio e comentar lá no YouTube. Que legal que a gente está expandindo, né? Então tem alguns aqui que eu quero só citar o nome: Eduardo Leme, Manuel Nativia, o Rafael Gomes, e tem um outro inicial aqui que é o Carlos Rodrigues, entre tantos outros. Então, muito obrigado a você que interagiu aqui, e o The Team Legend está de braços abertos para você, torcedor, para você, fã. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Paulo, Silas, uma honra. Nos encontramos lá ou no Mesa Redonda, na ESPN. Eu vou passar para visitar vocês lá.
Fiquem com Deus, Vai gente. sim. Um abraço. Até aqui. Um abraço a a todos vocês. Um saludo grande Um aí abraço. para Brasília. Vamos, Valeu, gente. vamos.